Oi, gente. Olha, eu hoje passei o dia pensando e cheguei à conclusão que a maioria das mães de crianças autistas esquecem que as crianças crescem, porque o Dominique fez um vídeo, né, falando de toda a problemática dele com relação ao pai dele, né, aquela questão da religião e tudo mais, que quem acompanha o canal sabe. E teve teve uma senhora, uma moça que comentou assim, do tipo, deu a entender que o Dominique estava falando mal do pai dele. E estava, de certa forma, né? Mas não com o intuito de denegrir a imagem do pai, alguma coisa. Até porque ninguém sabe quem é o pai dele, a gente nunca dá nome, essas coisas assim, né? E o pai dele nem usa redes sociais, nem nada. Nem sonha que o Dominique tem um canal, porque não interessa a ele. Mas o Dominique, ele fala, ele se revolta como qualquer adulto se revolta. Ele fala palavrão, porque por mais que você eduque seus filhos e fala, olha filho, isso é feio, isso, aquilo, outro, mas quando eles crescem, como a gente cresceu, tem pessoas, a maioria, na verdade, a maioria das pessoas fala um ou outro palavrão. Pessoas falam mais, pessoas falam menos, pessoas não falam, mas poucas são as que não falam nenhum, né? Nem que seja leve na hora da raiva. E o Dominique não é diferente. Ele, quando joga com os irmãos dele, e os outros irmãos, ele tem mais 2 irmãos, mais velhos do que ele, eles discutem, eles brigam. O Dominique não foi poupado de ter um relacionamento com os irmãos dele sadio de irmão, tanto com a camaradagem como com as brigas também, sabe? Nunca teve esse negócio de passar a mão na cabeça, porque o Dominique é autista. O Dominique também sabe provocar bastante quando ele quer, viu? Não é que o Dominique é só... aliás, ele não é, nunca foi coitadinho. Então, com essas coisas, esse relacionamento e a visão do mundo, ele sai, ele vê vídeos, ele tem amigos no trabalho, ele tem amigos na escola, então acaba aprendendo. A gente não tem como proteger dessas coisas, independente que seja uma criança autista ou não, né? Mas tem pessoas que, no caso ele que tem 23 anos, muitas pessoas tratam ele como se ele fosse uma criança. Ele, em certos pontos, é bastante ingênuo, sim, claro. Mas tem muita coisa que ele se comporta como uma pessoa que não tem a síndrome do autismo, né? Eu nem sei se é síndrome, gente. Olha, sempre que eu falar alguma coisa que seja errada, que não se deve, que não é assim que se fala, podem me corrigir, não tem problema algum, porque todos esses termos para mim também não é muito novo, aliás, não é muito antigo, porque como se sabe, para quem acompanha o canal, né? Eu só vim desconfiar que o Dominique era autista. Aliás, só vim ouvir falar sobre autismo. O Dominique já tinha seus 16 anos. 16, 17, nem tenho bem certeza. E o diagnóstico saiu ano passado, para ter uma ideia. E ele tem 23 anos. Então, o Dominique cresceu como os irmãos dele. Claro, eu percebia que tinha alguma coisa diferente nele, mas digamos assim, ele cresceu junto com os irmãos igual, praticamente. Coisas assim, quando ele tinha as crises dele,
que eu percebia, né? Que ele do nada dava umas crises de choro. Às vezes eu chorava junto porque eu não entendia, né? E tinha paciência, esperava passar, né? As crises dele. Mas gente, eles crescem. Eles crescem e vocês vão ver que vai ter vários temas do tipo sexualidade. Chega uma fase que ele quer casar com você. Apesar de que o meu filho do meio, que não é autista, também quis casar comigo com 7 anos de idade. É uma coisa, a questão da admiração, provavelmente, né? Mas no caso, o Dominique, ele é muito colado comigo. Outra coisa, eu vi também algumas mães falando sobre criança autista que dorme com a mãe. Isso não é bom, gente. Olha, eles crescem, volto a dizer, eles crescem. E o corpo, a biologia vai uma hora cobrar a sexualidade. Não adianta. Então, se vai chegar a um certo ponto que ele vai ter essa atração física pela mãe. Pode parecer, oh não, meu filho, não, é isso mesmo, gente. Eles vai chegar a um certo ponto que os hormônios vai estar à flor da pele e você é uma figura feminina. Muitos demoram a ter essa noção, é a minha mãe, sabe? Ele sabe que é mãe, mas quando ele sente isso, ele vai procurar a pessoa que ele mais tem confiança, mais que ele tem contato. E no caso é a mãe. E se você dorme colado com ele, isso dificulta muito para ele entender as coisas. Então é muito importante que desde pequeno ele se adapte a dormir na sua própria caminha, mesmo que seja no mesmo quarto, mas que seja numa cama separada. Isso é mais do que importante. Sem falar do que a gente também precisa ter a nossa vida pessoal, que é outro tema, gente, outro tema importantíssimo. Não deixem de viver, façam o máximo possível para os seus filhos, mas também não deixem de viver. Não se aprofundem na situação, porque você não vai poder mudar a situação, porque, como diz, autismo não é doença, não vai ter cura. Então, é uma condição. Se ele é autista, você tem que se adaptar à situação. Se são autistas que tem mais dificuldades, do tipo que precisa mais de você muitas horas no dia, mas se tem uma pessoa que possa ficar com ele, nem que seja uma horinha, nem que seja uma vez por semana, 2 horinhas, tira essas horas para você. Não se preocupe, desliga o celular, não se preocupe como é que ele vai estar, coloca na mão de gente que gosta dele em primeiro lugar, ou dela, né? Eu digo dele é porque eu acho que eu só penso no Dominique. E vá fazer o cabelo, vá arrumar a unha, vá fazer alguma coisa que você gosta. Se for um dia inteiro, melhor ainda, gente. Vai namorar. Tudo isso é importante para a vida da gente, né? Porque é muito difícil. Todas nós sabemos, é muito difícil. A carga é pesada. Mas eu sempre digo, Deus não daria essa carga se a gente não fosse capaz de carregar, né? Carga até parece, né? É o filho, é uma carga. Carga, vocês estão entendendo, né, gente? Não é na maldade, não. Às vezes eu me expresso assim, mas não é maldade, não. É meu jeito mesmo. É difícil mesmo. Eu vi numa postagem do grupo, que eu nem sei se eu posso dizer o nome dela aqui, mas é um grupo de apoio a mães de crianças autistas. Muito bom mesmo, gosto muito. Vi há pouco tempo, entrei há pouco tempo e eu vi que muitas mães, elas vivem praticamente só para os filhos, só isso. Acabou a vida, sabe?
sabe? Isso chega uma hora que a gente acaba entrando até em depressão. Não pode ser do tipo, não tô nem aí, porque se tu faz não tô nem aí, que assim, não ajuda muito teu filho, ele não vai se desenvolver tanto. E também não pode ser 100% só o filho, e você se deixar levar, né? Não fazer nada por você também, porque se você não estiver bem, tu não vai ter energia para cuidar do teu filho. Gente, eu falo as coisas assim, vídeo maluco, é porque eu não tenho um roteiro, né? Eu falo da cachola. E eu aproveito esse tempo. Eu esqueci de desligar o ar-condicionado do carro. Eu acho que ficou o vídeo uma porcaria. Pois é. Bem, se eu não apaguei, vocês vão ouvir tudo isso que eu falei, né? Eu aproveito o tempo do carro para poder falar o que eu não falo na frente do Dominique, porque ele não precisa ouvir, né? Então é isso, gente. Beijo para vocês.